Olá, colega dentista. Olá, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, o meu nome é Filomena Paes. Sou médica, estomatologista, com especialidade em ortodontia. Resolvo casos de ortodontia há mais de 25 anos. Tenho mais de 9.000 casos clínicos tratados ou em tratamento. E ajudo colegas a resolverem todos os seus casos clínicos de ortodontia com confiança e segurança. Na aula desta semana, vamos falar sobre classes 3. Vamos abordar um caso clínico. Para que possas acompanhar esta aula da melhor forma, aconselho a que vejas o post que fiz no Facebook e no Instagram a propósito desta aula. Nesse post vais encontrar as fotografias sobre as quais vamos falar ao longo desta aula. Por isso, vai a facebook.com/filomenapaes.ortodontia ou vai a instagram.com/filomenapaes.ortodontia e procura o post relativo à aula de hoje. Entretanto, vamos começar com a análise do caso clínico. Então, vamos falar sobre um caso de classe 3 e vamos falar sobre o nosso dia-a-dia, a nossa consulta, o que é que temos que pedir, o que é que vamos avaliar e a sequência dos registros que temos que ter. Vamos começar por olhar para as fotos extraorais. Está aqui o caso de que vamos falar hoje. Repara na retrusão maxilar, o apinhamento, que também é um apinhamento marcado, aparentemente, severo, portanto. As radiografias, repara que a ortopantomografia apresenta 4 sisos inclusos, a orientação dos sisos inferiores, a radiografia de perfil. E o que é que temos que reparar? Quais são os elementos? Já vamos falar sobre isso, mas podes ver em termos anteroposteriores onde é que está o ponto A, onde é que está o ponto B, porque é que dizemos que é uma classe 3 esquelética. Depois é importante ver as inclinações dos incisivos superiores e dos incisivos inferiores. Repara também que há uma sínfise na mandíbula que é boa, permite-nos aqui alguns movimentos. Em relação às medidas verticais, é uma braquicefalia ou é um dólico. Nas classes 3, os que são mais complicados são os pacientes que são dólicocefálicos. E vamos avançando. Estão aqui os modelos, aqui uma vista oclusal do modelo superior e do modelo inferior. Repara que o 15, está em palatino, não faz oclusão sequer. Depois não há espaço para os laterais. E no inferior há um grande apinhamento anterior, portanto, antero-inferior. Esta fotografia do perfil, dos modelos de perfil direito, como reparas, vê-se o canino e só um premolar, é o tal quinto que está em palatino, que está ali a faltar. Anteriormente, nota-se mais o apinhamento. E do lado direito, como vês, e no outro perfil, aqui no slide aqui do lado direito, mas que é o perfil esquerdo, vê como é a oclusão, onde está o molar e onde está o canino. As foto-intraorais, que vamos ver agora a seguir, aquilo que estávamos a falar há pouco. Estou aqui em espelho, não é?
e aqui as fotografias de acordo com os modelos como vimos há bocadinho. Reparar que uma coisa que é muito importante, que não podemos esquecer durante os tratamentos, é controlar a higiene oral. Então, vamos lá começar com a análise do caso clínico. Este caso que te apresento hoje é de um jovem de 19 anos. Veio à consulta em fase de pré-pandemia e só voltou recentemente. Nunca fez qualquer tratamento ortodôntico eficazmente, não fez nenhuma disjunção, foi tratado com um expansor, teoricamente, mas na prática isso não aconteceu porque ele não usou o aparelho, que era removível. Durante a fase de pré-pandemia foi encaminhado para a cirurgia oral, para a extração dos sisos inclusos, aquele 38 e 48, que disse para olharem, não é? Que estão ali mesio-angulados e que têm que ser extraídos antes de começarmos o tratamento. Portanto, a fase das extrações destes sisos coincidiu com a fase da pandemia e, portanto, ele não chegou a fazer estas extrações. O motivo da consulta, que o traz novamente à consulta, são os dentes tortos que o preocupam. E não é a face. E porquê é que é importante tentarmos perceber logo esta questão, isto é, porque é que é importante perceber o que preocupa o paciente, este paciente. Porque podemos indicar um tratamento ortodôntico-cirúrgico, um TOC, tratamento ortodôntico-cirúrgico, se o problema principal do nosso paciente for a face. E assim, como não é isso que preocupa este paciente, vamos então avançar com uma proposta de tratamento com aparelho ortodôntico. Que tipo de aparelho é que podemos propor? Vamos ver várias hipóteses. Depois de avaliarmos as fotografias, os modelos, as radiografias, a ortotomografia e a teleradiografia da face. Então, vamos olhar para a face. Primeiro que tudo, na nossa história clínica, na recolha da história clínica, temos que ver as fotos extraorais. Verificamos que neste caso não há incompetência labial, não há sorriso gengival, porque já nos vão direcionar para algum tipo de tratamentos. E verificamos que a zona convexa do malar não está desenvolvida, portanto, esta zona tem um hipodesenvolvimento. Dá muitas vezes uma fácies de apatia por esta zona estar côncava em vez de convexa. O que é que vemos mais? Que há retrusão da maxila e, portanto, já estamos a antever que na cefalometria o ponto A está recuado em relação ao ponto B. O ponto A da maxila recuado em relação ao ponto B. E vemos aqui também nesta fotografia que a mandíbula se apresenta como um osso bem desenvolvido em altura, em largura, mas aqui o que é importante notar é que não parece haver uma discrepância óssea assim tão grande entre a maxila e a mandíbula, que isso iria indicar-nos um tratamento cirúrgico, preferencialmente. E não parece haver assimetrias, e a respiração é nasal. Sobre estas fotos, alguma outra informação que queiras ter? Alguma pergunta que queiras fazer? Envia, por favor. E vamos então ver as fotos intraorais. Então, o que nos chama logo a atenção é a placa bacteriana. Portanto, primeiro, não cometas o erro de começar a fazer um tratamento ortodôntico sem que a higiene oral esteja controlada. Eu indico sempre a utilização de um revelador de placa bacteriana. Há em solução, há em pasta, é sempre para comprar.
Tem que ser feitos ensinos, inicialmente, só com a utilização da escova, do fio, eventualmente uma escova unitufo, e depois com a utilização dos escovilhões, ou outro tipo de utensílios, um jacto, eventualmente. Isto é primordial, porque quem consegue escovar inicialmente bem, manter uma boa higiene, consegue habitualmente que o tratamento corra bem. E eu indico até que, paralelamente às consultas de ortodontia, que costumamos dizer que são mensais, deve ir de 3 em 3 meses a uma consulta de higiene oral. Então, desde que o paciente e que os pais tenham consciência da importância desta fase, isto é logo meio caminho andado, para as coisas correrem bem. E depois devemos fazer sempre, dar sempre alguma informação sobre o tratamento ortodôntico. Isto inclui explicar que, se a higiene oral não estiver controlada, vai haver durante este tempo de tratamento, durante estes anos de tratamento, haverá cáries, haverá gengivite, haverá braquetes descoladas constantemente e o tempo de tratamento vai ser aumentado em vários meses e que se torna facilmente em 1 ano. Portanto, e em conclusão, é preciso ter uma boa higiene oral para que o tratamento ortodôntico corra bem e consigamos obter bons resultados, nós temos bons resultados e o nosso paciente ter bons resultados, que isso é que nos vai dar os bons resultados a nós. Então, passando às fotos do paciente, o que é que podemos dizer? Estamos perante uma classe 3, molar e canina bilateral. Podemos considerar que temos um overjet negativo de -1 e um overbite de 2. Os dentes que são cruzados são dentes anteriores, é o 12, 21, 22. E não esquecer que aquele dente 15, que está em palatino, temos que arranjar espaço. O apinhamento superior é marcado, cerca de 11 milímetros, e o apinhamento inferior também é marcado, anterior, cerca de 8 milímetros. Alguns reparos a fazer neste caso. O que é que já podia ter sido feito e o que é que já podíamos ter conseguido? Vou-te mostrar alguns casos num post no Instagram e no Facebook para teres termo de comparação do que existia e daquilo que se espera com a evolução natural, sem fazermos nada, por oposição ao resultado que tu podes oferecer aos teus pacientes, dando-nos uma saúde oral plena, uma saúde psicológica equilibrada, porque ambas estas saúdes são tão importantes nesta fase de crescimento e de desenvolvimento da personalidade. Então, vejam nos próximos dias os posts do Instagram e do Facebook que vão lá estar e onde vão estar os exemplos dos casos que falei, de como evoluíram casos com abordagem com tratamento ortodôntico e não sujeitos aqui à evolução natural, só como aconteceu neste caso. Então, há dentes cruzados, como é que vamos descruzar os dentes? Podemos usar expansores, podemos usar disjuntores, mas foi a técnica autoligável que, com um dos seus elementos, a desoclusão, que permitiu instituir que, havendo uma mecânica de deslize em que uns dentes não travassem os outros, estas maloclusões se resolvessem. De antes usavam-se aparelhos removíveis com planos elevadores de mordida para resolver estes casos e geralmente não se resolviam, porque estes aparelhos eram incómodos, além de serem pouco estéticos, e influenciavam a fala. Por isso, a adesão à terapêutica era baixa. Claro que também havia aquelas crianças ou aqueles jovens que tiravam o máximo de partido desta situação. E então diziam sempre aos professores: não posso falar com este aparelho, não posso tirar, professora, porque foi o médico, o dentista que disse. E então
não respondeu às perguntas nas aulas porque não podia. Então, nesta idade, um aparelho autoligável, com brackets autoligáveis, com arcos com forças ligeiras e constantes, usado nas 24 horas do dia, está indicado. A técnica autoligável está indicada, neste caso, com planos de desoclusão, com molas, com elásticos precoces, como preconizado pela técnica autoligável. Então, depois deste grande parênteses, voltamos à nossa consulta. Fizemos as impressões para os modelos. Eu gosto de fazer impressões para os modelos, de ter os modelos na mão, de mostrar ao paciente e mostrar aos pais o que está mal, o que vamos melhorar, e depois comparar com modelos que faremos posteriormente, modelos intermédios e modelos finais. O digital, que está hoje tanto em expansão, não permite este manuseamento, permite ver, mas não permite tocar. Mas também tem que se fazer. Portanto, é indispensável ter modelos. Depois temos também que ter as radiografias. Sempre uma ortopantomografia recente e uma teleradiografia de crânio e face de perfil, com visualização das partes moles para estudo cefalométrico. No geral, em classes 3, devemos extrair os sisos inferiores, para não haver obstáculos posteriormente à movimentação. E podemos pensar que vamos usar durante o tratamento elásticos de classe 3 e que podemos usar microimplantes, por exemplo. Nas classes 3 devemos tentar sempre não fazer extrações no superior, no maxilar superior, para não afundar o perfil, principalmente se isso já existir. E então, o que é que nos interessa ver na cefalometria, por exemplo, na cefalometria deste paciente? Pontos esqueléticos importantes são o ponto A e o ponto B. O ponto A, que é o ponto mais posterior da maxila, e o ponto B, que é o ponto mais posterior da mandíbula. A partir daí, vamos ter o SNA, esse ângulo que vamos medir, o S de cela turca, portanto, vamos ver em relação à base do crânio qual é o ângulo que existe. Cela turca, N de Nasion e A, SNA, este valor normal é 82, e o SNB, que é o equivalente, mas em relação à mandíbula, S de cela turca, N de Nasion e B de mandíbula. O normal disto é 80, portanto, este ANB normal é 2. Neste caso, estando o ponto A posteriormente em relação ao ponto B, este ângulo vai ser negativo. Portanto, é isto que é típico das classes 3 esqueléticas. Podemos ver também uma outra correspondência, que pode ser, por exemplo, medir o VIX, que dá-nos também um valor semelhante, também neste caso. Portanto, confirma-se que é uma classe 3 esquelética. Depois temos que ver também, na cefalometria de perfil, qual é a inclinação dos incisivos. Se a inclinação dos incisivos superiores for muito para vestibular, ou se permitem uma maior inclinação. E para podermos pensar como é que podemos inclinar os dentes superiores para não afundar mais o perfil. Aqui estamos a falar do plano maxilar, portanto a inclinação do maxilar superior em relação ao plano maxilar, que o normal é 110 no superior, e em relação aos incisivos inferiores, este ângulo dos incisivos inferiores com o plano mandibular, o inferior ao plano mandibular, é próximo do ângulo reto, 90, 95 graus, que é a inclinação em relação à base óssea dos incisivos inferiores. Eu há bocadinho tinha dito que é importante vermos como é a sínfise, e neste caso há uma sínfise que permite que haja uma movimentação dos incisivos inferiores, portanto uma inclinação, porque ainda há margem para inclinar estes incisivos inferiores. Portanto, um ponto importante
a terem atenção é como é a sínfise. Porque se já houver compensação, que existe muitas vezes nas classes 3, pode não ser saudável para os dentes incliná-los mais para lingual. Neste caso, incisivos inferiores, incliná-los mais para lingual. Depois, o que temos também que ver nesta radiografia, nesta teleradiografia, é as medidas verticais, é a observação das medidas verticais. Ver se estamos perante um paciente que é dólico, portanto, que é vertical, ou se é braque, e ver o que é que nos interessa, se é fazer uma intrusão e se ela é aconselhada ou não, em função do paciente ser dólico ou ser braque. Por exemplo, se nos interessa fazer uma intrusão anterior ou posterior, ou uma extrusão anterior ou posterior. Neste caso, vamos pensar em extrair os sisos ou os inferiores e estão lembrados que isto funciona como a tesoura. Um grau atrás vai fechar a tesoura e, portanto, se houver um trespasse que não for que for pequeno ou que seja mesmo negativo, o fechar a tesoura posteriormente faz com que um grau a nível posterior implique 3 graus à frente. Portanto, neste caso até terá também vantagem. E num dólico isto também é vantajoso. Perante o apinhamento, então, o que é que podemos fazer? O apinhamento, como é este caso, no apinhamento o que é que podemos fazer em termos gerais? Podemos extrair, podemos não extrair, vamos optar como? Então, perante uma classe 3, se extrairmos no superior, neste caso, por exemplo, vamos afundar o perfil, que já está afundado nas classes 3, portanto, deve-se evitar. Portanto, em termos gerais, evitar fazer extrações superiores nas classes 3. E então, como é que se vai arranjar espaço? E a primeira coisa que temos a fazer é pensar na hipótese de uma disjunção. Há uma medida cruzada, qual é a idade do paciente, como é que são as inclinações dentárias, principalmente os dentes posteriores, os pais estão disponíveis para ativarem o aparelho, para prepararem refeições com alimentação mole, macia, principalmente durante a primeira semana, durante as primeiras semanas, para darem um apoio maior, porque vai sempre haver aquela complicação de saliva que custa a engolir, a fala não é bem como era de antes. Ou então, em vez de propormos um disjuntor, podemos propor aparelhos autoligáveis. E eles permitem a utilização de arcos mais amplos, mais expandidos, que permitem alargar as arcadas e utilizar elásticos desde uma fase precoce. E isto é importante que seja referido ao paciente desde o início, que os elásticos são importantes que sejam usados. Os elásticos funcionam se forem utilizados. Se não houver colaboração, o resultado vai ser bastante menor e o tratamento não vai ser o ideal, aquilo que poderia ser. Mas apesar de haver sempre pessoas que já conseguem visualizar resultados, obter resultados que nunca pensariam obter, mesmo usando pouco elásticos, e até porque muitas vezes acham que não têm grande vantagem em usar os elásticos porque já obtiveram algum resultado que já os satisfaz. A utilização dos elásticos intermaxilares não tem que ser feita durante todo o tratamento e há fases em que vamos usar uns elásticos e há outras fases em que vamos usar outro tipo de elásticos. Por exemplo, podemos usar elásticos para descruzar dentes, e, por exemplo, desde palatino dos superiores até vestibular do inferior, ou podemos usar elásticos de classe 3, desde o molar até ao canino cá à frente, ou elásticos anteriores, se for para encerrar alguma mordida aberta que existe, por exemplo. Voltando aos apinhamentos, estávamos a falar dos apinhamentos, então, como é que se vai corrigir o apinhamento? Pode ser aumentando o perímetro das arcadas,
mas ainda assim o espaço que vamos conseguir, porque vamos conseguir aumentar o perímetro das arcadas, pode não ser ainda o suficiente. Então, dir-me-ás, não valeu a pena arranjar algum espaço se não foi o suficiente. Ou, muitas vezes é esta a ideia que pode ficar na cabeça do teu paciente e na tua também. Mas não é esta a ideia com que deves ficar, porque as feições vão ficando diferentes, ficam mais bonitas se não houver afundamento do perfil. E é uma das coisas que se nota logo com os aparelhos autoligáveis, é que as pessoas ficam logo mais agradadas à medida que vai decorrendo o tratamento. Portanto, devemos sempre evitar o afundamento do perfil, até porque hoje, cada vez mais, se fazem muitos tratamentos de preenchimento com ácido hialurónico, com toxina botulínica, para melhorar precisamente estes perfis retrosivos que existem e que se agravam com as extrações. Então, chegamos mais ou menos aqui a meio e esta é a fase intermédia para pedirmos novamente novos raios-x, portanto uma nova horta, uma nova tela, para fazermos novos modelos e para fazermos novas fotografias. Portanto, vamos rever outra vez em que fase está o tratamento. Vamos verificar quais são as bráqueas que devem ser reposicionadas. Vamos olhar para as raízes dos dentes e ver os seus paralelismos. E vamos ver se há cáries. Vamos ver se há erupções dentárias, por exemplo, algum siso que não tenha sido extraído, se está a colidir. No fundo, vamos avaliar as atitudes que temos que tomar daqui para a frente. A teleradiografia de perfil, nesta fase, vai-nos ajudar a ver quais as alterações em relação à fase inicial que tínhamos. As alterações do ponto A e do ponto B, qual é a sua relação agora, ou pode ter havido uma rotação da mandíbula, ou estamos perante uma mordida aberta, ou estamos perante uma sobremordida, e o que é que vamos planear na continuação deste tratamento. Temos que olhar também, como já falámos ali atrás, temos que olhar novamente para as inclinações dos incisivos. Os superiores estão muito vestibulizados, os inferiores estão muito vestibulizados, depois de estar resolvido o apinhamento, ou próximo de estar resolvido o apinhamento. Se os valores forem muito grandes, fora daquela norma, isso não vai ser saudável e temos que propor extrações. Ou pode haver uma ligeira vestibulização, mas estarmos ainda em face de algum apinhamento. Então o que é que vamos fazer? Não vamos propor extrações. Se temos um ligeiro apinhamento, vamos propor um stripping ou IPR, que é uma Interproximal Reduction. Pergunta típica dos pacientes quando se propõe um stripping. E isso não vai estragar os dentes? Não vai trazer sensibilidade? Então o que é que devemos fazer? Devemos explicar-lhes que podemos distribuir o IPR por vários dentes e diminuímos assim a quantidade de esmalte a desgastar. É claro que durante a manobra, durante o procedimento, costumamos sempre parar à mínima queixa de sensibilidade e vamos aplicar flúor localmente. As alternativas são manter como está o apinhamento ou, eventualmente, propor extrações ou propor a colocação de microimplantes. Então, neste momento, sentes-te inseguro com as cefalometrias? Nem tens que marcar os pontos se os enviares para programas de inteligência artificial. Até há programas que são grátis e que ajudam muito. Só precisas ter um olho crítico para ver se aquilo que diagnosticam estes programas será real. Portanto, mesmo programas grátis existem e poupam de tempo. Mas não te esqueças de confirmar alguns pontos. Da mesma forma, deves reparar se a tela está feita na oclusão correta,
porque às vezes isto não acontece, e deves verificar se as partes moles estão em repouso, se há levantes, porque isto são tudo pormenores que vão alterar as medidas. E se olhares cegamente para os valores, não vais tomar a decisão mais correta. Claro que se são necessários os levantes, não os vais tirar só para fazer a tela, mas podes fazer depois uma montagem diminuindo esta altura e refazer um bocadinho ali alguns valores. Portanto, deves estar atento e conferir a informação que recebes e como a vais utilizar. E para colegas com vários anos de profissão, a ortodontia era incutida como muito difícil, até pelas cefalometrias, que eram indispensáveis, que nos tomavam muito tempo e das quais não gostávamos. E então, para que dedicarmos-nos a algo que não gostamos? E assim, os colegas dedicaram-se a outras áreas ou mantiveram-se como generalistas. E o que é que acontece à maioria destes colegas? A meio da carreira, começam a constatar que as consultas começam a pesar, as dores musculares e articulares são diárias, a postura que foi sendo incorreta ao longo dos anos e foram-se desenvolvendo cifoses, escolioses, hérnias lombares e cervicais. E para alguns colegas, há cirurgias que se avizinham, cirurgias à coluna, e isso vai implicar pararem de trabalhar, fazerem pausas na carreira. Há até colegas que, após a cirurgia, deixam de trabalhar. E há outros colegas ainda que mudam de profissão. Mas se gostas do que fazes, se gostas de ajudar os teus pacientes, podes ponderar fazer apenas uma mudança estratégica na tua carreira. Se és generalista e já sentes o peso dessas consultas, pondera focar-te em ortodontia. Como sabes, as consultas são mais leves e não são tão complicadas como nos quiseram fazer parecer na faculdade. Caso optes por apostar em ortodontia, estou à tua disposição para te ajudar. E não interessa se tens disponibilidade para te deslocares para a formação, para qualquer formação ou não, porque através do acompanhamento online posso ajudar-te, onde quer que estejas. Já tinhas pensado nesta hipótese? Pondera esta mudança estratégica na tua carreira profissional. Pondera ajudares os teus pacientes através da ortodontia. E se não és generalista, mas sentes que tens que te poupar, aposta também tu em ortodontia. O primeiro passo é assistir às aulas semanais e ao conteúdo que está disponível nas minhas redes sociais. Se te surgir alguma questão, não hesites em contactar-me e envia-me mensagem no direct, por exemplo, ou coloca a tua questão nos comentários. Eu estou aqui para te ajudar a resolver todos os teus casos clínicos de ortodontia com confiança e segurança. E entra em contacto comigo através do Linktree, linktr.ee/FilmenaPaes_ortodontia. E por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado. Obrigada. Até à próxima.